Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero dividir uma reflexão a respeito de um conceito bastante difundido nos dias de hoje, principalmente em tempos de quarentena, onde muitos estão cultuando Deus em casa, em suas casas, e afirmando mais do que nunca que somos a igreja de Cristo, que a igreja somos nós. Pois bem, quando nós entendemos que somos o templo do Deus vivente, nós podemos concluir que esse templo possui todos os atributos necessários para a manifestação do poder de Deus nesta terra. Pedro não foi um grande exemplo no início da sua caminhada com Jesus, ao ponto do próprio Jesus até mesmo ressaltar seu nome, afirmar que sobre essa rocha ele edificaria a sua igreja. Tal fato seria um tanto quanto confuso e totalmente desproporcional à mensagem que Jesus pregava, uma vez que ele sabia o que Pedro faria e como reagiria diante de uma grande pressão. No atual cenário em que a igreja ela se encontra, nós podemos salientar em meio a tantas falas e diálogos uma narrativa e um modo de viver muito semelhante às vividas no tempo que Jesus andou sobre a terra. É muito reflexiva a contextualização dos fatos escritos sob uma perspectiva de que os tempos eram outros, porém as criaturas, o homem, eles eram os mesmos, dotados da mesma capacidade, infinitos dons capazes de revolucionar o mundo, porém emocionalmente frágeis quando levados à necessidade do conhecimento e aperfeiçoamento de si mesmos. Lembram das palavras do cego curado por Jesus? Vejo homens como árvores, porém homens não são árvores, que se pode classificar ou definir por espécie, segundo o fruto apresentado. Seria um tanto quanto questionável, segundo as Santas Escrituras, definir um homem por aquilo que ele apresenta, ignorando sua verdadeira origem, considerando somente a partir de sua existência e não antes dela, segundo a vontade e o propósito de Deus. Seria mais ou menos assim, para que nós possamos dar como exemplo. Chamaram alguém de mentiroso só porque ele disse uma mentira, ou de verdadeiro só porque ele disse a verdade. Afinal, uma pessoa pode se converter, pode mudar. Aconteceu com Pedro. Portanto, embora assim o façamos quando tal comportamento até mesmo nos chateia, é como se essa reflexão alcançasse neste momento um ponto a ser refletido por cada um de nós, principalmente quando entendemos os princípios de Deus na criação. Quando usamos tais termos, será que no fundo o que fazemos não tem o intuito de provocar um constrangimento que culminasse em uma mudança ou, quem sabe, uma tentativa de levar o homem à sua origem, quando nós estamos inseridos, quando nós entendemos o propósito da palavra de Deus e quando nós sabemos, inclusive, que a definição de um homem segundo o seu comportamento, aquilo que o homem muitas vezes apresenta, não dá para ter uma conclusão ou vê-lo como uma obra terminada. Daí nós concluímos que existe uma grande diferença e não podemos afirmar como fazemos, por exemplo, com a figueira. É um exemplo. Quando vemos sair dela o figo ou a videira, quando dela colhemos a uva, até porque, além disso, elas são estáticas, elas não se movem e também cada espécie é diferente uma da outra. Já são definidas. Um homem, ele é o homem, porém, para ser um homem salvo, para ser um homem condenado, existe uma outra questão a ser considerada e não um ato comportamental a ser considerado. Nós precisamos entender isso. Talvez é possível que até essa parte da narrativa tenha ficado um pouco confusa. Deixa eu tentar explicar para você. A criação do homem foi feito... Deus criou o homem conforme a imagem e a sua semelhança. Deus o fez conforme a sua imagem e sua semelhança. Ele definiu quem seria chamado de homem e quem receberia outro nome, como, por exemplo, luz, animais, céu, terra, trevas. E o homem, ele foi feito para dominar. O homem não foi feito para ser dominado, ele foi feito para governar. Deus o fez com esse propósito. Então, como fomos feitos, por exemplo, um pouco menores do que Deus, sendo como ele em imagem e semelhança, nosso nome, pela lógica de interpretações humanas,
seria o que todos de repente nos chamariam de deusinho e achariam que nós teríamos os mesmos poderes que Deus. Porém, o poder de Deus só se dá quando Deus está em nós e Deus opera através de nossas vidas. Porém, ser imagem conforme semelhança de Deus, é necessário que nós venhamos saber, não significa ser igual. Deus é único. Agora, eu quero dizer que homens, existem diferenciações a nível de comportamento, ideologias, de pensamentos, né? Porém, na estrutura, eu quero que você entenda, não foi isso que Deus definiu a nível de estrutural, né? Deus, na verdade, nós sabemos que todos os homens, por exemplo, gênero masculino, são iguais, fisiologicamente falando, né? Biologicamente ou anatomicamente falando. Isso aí. E apenas a diferença do homem a nível de gênero com relação à mulher, sexo masculino e sexo feminino. Mas aí é outra história e nós trataremos disso numa outra oportunidade. O que eu gostaria de ressaltar é que ser templo e morada do Espírito é também uma definição incontestável da parte de Deus para que ele estivesse e andasse hoje no meio de nós. Sua morada na terra foi construída por ele. Cada membro dessa igreja tem uma finalidade, mas não funcionam separadamente. Pedro, antes de se converter, não poderia fortalecer ninguém. Sua conduta e seu caráter poderiam ser facilmente contestáveis. Daí compreendemos que a igreja não pode ser constituída ou firmada sobre uma indefinição, sobre uma dúvida, entregue simplesmente na mão de homens que podem ter um processo de mudança no decorrer da caminhada. Vou te dar um exemplo. Um pastor, um padre, um bispo, um apóstolo, eles podem fazer o seu trabalho, como nós fazemos o nosso trabalho. Porém, não foi sobre, preste atenção, a rocha Pedro, a pessoa de Pedro, que o Senhor edificou sua igreja. Não é sobre uma pessoa. E sim sobre a afirmação que Pedro reproduziu pelos seus lábios, o que mais tarde, em sua verdadeira conversão, levaria a entender o que de fato é afirmar e assumir nesta terra que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Portanto, meus irmãos, façam conscientemente suas escolhas e, diante das mesmas, sejam responsáveis pelas consequências que cada uma delas vos trarão. Ser crente, ser evangélico, católico, espírita ou ateu é perfeitamente respeitável, porém ser um verdadeiro cristão é um convite que poucos aceitarão quando de fato entenderem o verdadeiro propósito da cruz, onde não caberá interesses pessoais ou quaisquer tipo de benefícios caso sejamos por ele escolhidos. Que Deus abençoe a todos e que através dessas palavras possamos entender que a Igreja de Cristo caminha junta sobre o mesmo propósito e a mesma afirmação. Por isso, só o Espírito Santo pode convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Diante disso, podemos concluir que há bilhões de homens na Terra, mas há somente um Deus e somente uma igreja. E para não sermos confundidos ou iludidos, o único cabeça da igreja é Jesus Cristo. Os membros de um corpo só poderão serem salvos se andarem pelo caminho, se viverem a verdade e se escolherem a vida. Deus os abençoe e medite nas Santas Escrituras e nelas encontrem vocês mesmos as respostas que você tanto precisa e necessita para que você tenha uma caminhada cristã verdadeira, de modo a glorificar o santo nome do nosso Deus. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.